Graças a Deus, meus amados, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Agora o diácono irmão Carlos vai trazer a palavra em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, para mim motivo de grande alegria estar aqui com os irmãos nesta oportunidade. Tá? E para mim motivo de grande alegria. Para mim motivo de grande alegria e satisfação estar aqui com os irmãos nessa oportunidade gloriosa de levar a mensagem do Evangelho. E desde já quero me solidarizar com a família do irmão Miguel Aguiar, Meliette, por esta perca irreparável. Que Deus tenha misericórdia, né, e console o coração desses irmãos neste momento tão difícil, mas que Deus está no controle, que Deus console, porque o nosso Deus é maior do que todas as dificuldades, né? A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus disse, e vós vencereis. E a mensagem de hoje tem como tema, e as janelas se abriram. O texto base está em Gênesis capítulo 7, a partir do versículo 7 até o versículo 11, que diz assim: Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todos os répteis sobre a terra, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Amantíssimo eterno Deus, te peço neste momento, Senhor, que tu apliques esta mensagem no coração daqueles que estão nos ouvindo neste momento, que esta palavra venha, Senhor, atingir o objetivo, que é a transformação das vidas, para que eles possam conhecer a verdade, as verdades divinas, a verdade que é em Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu te peço para tudo sempre. Amém. As janelas do céu é uma frase muito interessante. Deus usa essa frase várias vezes nas Escrituras. No texto de hoje ela é usada para descrever a maneira que Deus derramou a chuva sobre a terra, trazendo o juízo naqueles dias, que foi o dilúvio. A humanidade estava totalmente corrompida. E Deus abriu as janelas dos céus e derramou sobre a humanidade o seu juízo. O povo estava afastado de Deus. Mas ela também é usada para descrever o desejo de Deus de derramar as bênçãos sobre nossas vidas. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. As janelas do céu nos leva, nesse momento, a nos revelar que a imagem que temos é que Deus está olhando para baixo e para nós, através das janelas dos céus. E de vez em quando, Ele abre e envia-nos algo que nós estamos precisando. Em certas situações, vem o juízo e também bênçãos para nossas vidas. E nesta tarde, início de tarde, podemos dizer, eu quero focalizar as bênçãos que recebemos quando Deus abre as janelas dos céus. E Deus abriu a janela dos céus e enviou-nos quem? Enviou-nos um Salvador. Ele enviou Jesus para mostrar como Ele é, como Deus, Ele se apresenta, como verdadeiramente Ele é como pessoa. É verdade que todos nós podemos ver Deus na natureza. Isso é notório. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Está lá no Salmo 19, versículo 1. E quem pode olhar para o sol, para a lua e a beleza de uma noite estrelada e dizer que Deus não existe?
Quem pode olhar para as montanhas, os oceanos, os rios e as belezas da natureza, de um modo geral, e dizer que Deus não existe? No Salmo 14, versículo 1, diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Nécio quer dizer tolo. Tolo é todo aquele que desconhece essa grandiosidade que há por trás de toda essa criação, que é o nosso Deus. Também é verdade que podemos ver Deus porque Ele se revela também através da sua palavra. Se você, meu amigo, minha amiga, tem essa curiosidade de saber quem é Deus, de ver Ele na beleza e santidade, simplesmente examine as Escrituras, porque na Bíblia podemos encontrar a assinatura de Deus em cada página das Escrituras. É a carta aberta de Deus para nós. Não deixa de ser uma carta de amor. Claro que é uma carta de amor, mas também é de justiça. É uma carta que nos adverte quanto nós devemos nos comportar diante de Deus, como devemos caminhar na presença de Deus, como devemos superar os vales, que foi citado aqui pelo nosso irmão Zé Aldo. Essa carta nos mostra tudo isso, porque ela também é um mapa que nos orienta, que nos leva ao destino eterno, e também é o nosso guia para a vida. Então, meu amigo, minha amiga, a melhor maneira de ver Deus também, que essa é a principal, que a Bíblia nos mostra claramente, em todos os seus textos e contextos, é ver Jesus Cristo. Jesus Cristo é a própria revelação de Deus para nós. Os apóstolos, lá em João capítulo 14, um deles perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. Pediram para Jesus mostrar o Pai. E Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Deus se revelou à humanidade através do seu Filho Jesus. E continua se revelando. É através da sua palavra que nós conseguimos perceber a gloriosa revelação que há de Deus em Jesus Cristo. Ele enviou Jesus para nos ensinar como viver. A história, a filosofia, a ciência, elas são importantes, elas têm o seu lugar em nossas vidas. Mas elas são incapazes de nos ensinar verdadeiramente a viver. A palavra de Deus nos diz que este é o caminho, andai nele. O próprio Jesus se mostrou como o caminho, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, olha aí, senão por mim. Então Jesus foi bem claro para todos os seus discípulos naqueles dias, que o nosso foco principal, para quem quer seguir a Jesus, para quem realmente quer ter a vida eterna, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, na verdade, não é suficiente aprender a ganhar a vida. Devemos aprender a viver a vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Mas o nosso adversário, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Por isso que nós devemos ficar alertas. Porque Deus enviou Jesus para nos salvar. Lucas 19:10, quando o Senhor teve aquele encontro magistral com Zaqueu, quando ele entrou na casa de Zaqueu, depois que Zaqueu reconheceu a sua inferioridade, a sua necessidade, o seu pecado, e quando Zaqueu o recebeu em sua casa, Jesus ele disse: o Filho do Homem, finalizando aquele encontro, veio buscar e salvar o que se havia perdido. A crucificação de Cristo foi tudo parte de um plano de Deus para nos redimir. E eu particularmente, eu creio que o irmão Zé Alves também particularmente, nós somos gratos a Deus por Jesus Cristo, porque Ele estava procurando por mim, por nós, e procura por você. E Ele não parou e não para. E nós estamos aqui hoje porque Jesus nos convidou. Jesus nos encontrou, nos convidou. E nós tivemos a sensibilidade espiritual de atender ao seu chamado. Então, meus amados, se você, aí que está me ouvindo nesta tarde, começo de tarde, se você ainda está
a busca da verdade. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, um encontro magistral com Jesus Cristo, tá? Eu digo uma coisa a você, fique sabendo, Jesus está procurando por você. Você deseja confiar em Cristo hoje? Deus abriu as janelas do céu e enviou seu Filho unigênito para que possamos ser salvos. Mas Ele também enviou-nos o Espírito Santo. Ele abriu as janelas e enviou o Espírito Santo. Jesus prometeu que Ele iria ao Pai, mas enviaria o Consolador. Porque o Espírito Santo, o objetivo dele neste momento é nos convencer o mundo do pecado. Está escrito lá em João 16, 7 a 11. Todavia, Jesus disse, todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para o meu Pai. E não vereis mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. Então, irmãos e ouvintes da palavra de Deus, outrora nós cristãos vivíamos segundo a nossa vontade, quando não tínhamos conhecido a Jesus. Mas o Espírito Santo é quem nos torna consciente do nosso pecado e que nesta tarde o Espírito Santo também lhe conscientize desta necessidade que você tem de encontrar o Salvador, assim como eu encontrei. O Espírito Santo nos faz sentir, às vezes, desconfortável e põe em nós a evidência dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, e nos mostra a necessidade de nos aproximarmos do Senhor. Ele sela, o Espírito Santo sela, ele marca aqueles que são salvos. Paulo disse que nós somos selados para o dia da redenção, e esse selo é para aquele grande dia, quando nós haveremos de encontrar com o Senhor. Um selo que serve para dois propósitos. Ele é usado para nos identificar e ao mesmo tempo para nos preservar deste mundo hostil, deste mundo de trevas. Em ambos os casos, o cristão é selado pelo Espírito Santo de Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí está a grande diferença, porque hoje é muito fácil se titular cristão, é muito fácil se titular crente, mas tem que ter características, que elas se manifestam exteriormente. E nós, meus amados irmãos, somos incapazes de nos manter salvos. Somos o quê? Guardados pelo poder de Deus, porque nós nos colocamos sob a vontade de Deus. Porque não é mérito nosso, não é um mérito individual. Mas o nosso mérito aqui é nós nos esforçarmos, é nos mantermos firmados na rocha que é Cristo. Ele nos guia, sim, em toda a verdade. E Jesus mesmo nos alertou, aquele Espírito de verdade, ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E isto é conquistado através, sabe de quem, meus amados queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus? Através da palavra, do conhecimento da palavra. O Espírito Santo nunca é contrário à palavra de Deus, e quem tem o Espírito Santo jamais será contrário àquilo que está escrito. Porque a vontade de Deus, meus queridos, para nossas vidas, é revelada na palavra de Deus, na Bíblia. E ela não está escondida, ela é luz para o caminho de todos aqueles que se colocam à disposição do Senhor. Nós não precisamos de alguma fórmula mágica, como alguns pensam por aí, uma fórmula mística, a fim de descobrir o que Deus quer que façamos. A palavra nos mostra, nos revela. Um dia, Ele vai mandar de volta o seu Filho. Haverá um retorno. Isso não é conjectura ideológica, isso não é uma lenda, isso não é uma fantasia, isso é uma realidade, e está escrito na palavra de Deus. Jesus disse, eu voltarei. Os anjos, quando Jesus foi arrebatado, os anjos ficaram ali, porque os galileus ficaram olhando para cima, e Jesus disse, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aqui nessa nuvem, ele voltará. Está lá escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele há de vir, como para o céu vistes ir. E Jesus disse, certamente cedo venho. Para alguém até que Jesus esteja demorando, mas não está. Porque o tempo de Deus, Ele sabe muito bem como Ele controla. E um dia para Deus é como 1000 anos. Talvez estemos ainda no segundo dia da volta de Jesus, provavelmente. Mas Ele está prestes a voltar, porque os sinais já se cumpriram. E haverá uma ressurreição e um arrebatamento.
Porque está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 ao 18, que esse mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A palavra de Deus nos consola, nos aumenta a esperança, a fé deste grande encontro. E agora tem uma ordem desses acontecimentos que nós não podemos desconsiderar. Ao contrário, devemos estar focados nesta ordem desses acontecimentos. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos vivos seremos transformados. E logo que formos transformados, seremos arrebatados juntos, os que ressuscitaram e os que estiverem vivos. E nos encontraremos com o Senhor nos ares. E essa não é a mesma sequência de quando Jesus retornar para estabelecer o seu reino, não. É a sequência do raptus, do arrebatamento que a igreja vai ter. Daquilo que nós pregamos em nossos púlpitos, que infelizmente, irmãos Zé Alves, hoje é uma mensagem que está sendo pouco pregada, que não está sendo alimentada. E Jesus disse, consolai-vos aos outros com estas palavras. E acontece, meus amados irmãos, que depois de Jesus estabelecer o seu reino, quando ele voltar pela segunda vez, na segunda fase da sua segunda vida, haverá um estabelecimento do seu reino por um período de 7 anos, antes da tribulação. E os únicos envolvidos com o arrebatamento serão os cristãos fiéis, aqueles que acreditam, aqueles que têm esperança, aqueles que realmente estão em Cristo. E haverá uma reunião maravilhosa, e estaremos com ele, juntamente aqueles que morreram antes de nós, como Abraão, como Isaac, como Jacó. Jesus prometeu que nós um dia sentaríamos na mesa, oh glória a Deus, com Abraão, com Isaac e com Jacó e com os profetas, que tanto nós falamos deles aqui, nas oportunidades que nos é dado de pregar o Evangelho. Então todos aqueles que foram para o céu, que partiram para a eternidade antes de mim, de irmão José Alves, nós um dia, você pode ter certeza, que nós vamos encontrar com essas pessoas novamente. Que grande reunião, irmão Zé Alves, será naquele dia, caros ouvintes da palavra de Deus. Mas o melhor será quando virmos Jesus. Vamos ter a oportunidade de ver aquelas chagas nos seus pulsos, aquelas feridas que foram feitas na sua cabeça pela coroa de espinhos, a cicatriz da lança no seu corpo. Claro que ele vai estar num corpo glorificado, mas aquilo ali vai ser para nos mostrar lá o quanto ele sofreu por nós, o quanto ele sofreu por você. E muitas vezes você rejeita esta mensagem, essa mensagem que te salva, essa mensagem que te liberta, esta mensagem que vai solucionar o maior problema da tua vida, a maior doença da humanidade, que é o pecado. Como o irmão Zé Alves citou aqui, o salário do pecado é a morte espiritual, a morte eterna e a morte física como consequência também. Mas nesta tarde queremos dizer a você, meu amigo, que você tem a oportunidade de nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer pelo conhecimento da palavra, que o Espírito Santo nesta hora te convença onde você estiver. E você tem essa oportunidade de nascer de novo, porque se você nascer de novo, você vai estar lá também. Que o Deus maravilhoso que nós servimos, ele abriu as janelas do céu e enviou Jesus, nos enviou o Espírito Santo. Jesus é a maior bênção que a humanidade poderia receber da parte de Deus. Uma nova oportunidade de ter mais uma vez uma comunhão com Deus. Jesus ele faz esta ponte entre nós e Deus, através da sua morte lá na cruz do Calvário. E meus amados, para concluir, ele nos enviou o Espírito Santo para nos convencer, para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e também te confortar, nos confortar dessa esperança gloriosa que nós temos. Há um versículo lá em Efésios que diz, Cristo em vós, esperança da glória. E você pode ter essa esperança se você abrir o seu coração, se você der uma oportunidade para a sua alma, porque Deus enviou, as janelas do céu se abriram, e Deus enviou esta bênção gloriosa para que você possa usufruir desta gloriosa, perfeita vontade de Deus, que é estar com Ele lá na glória, estar realmente com Cristo eternamente. Que Deus
nos abençoe, que Deus coloque esta palavra no seu coração e que Deus console a todos, e principalmente neste momento difícil, a família do nosso querido irmão Miguel Guiar, Meliette e a todos de sua casa. Deus abençoe. Amém.